Hoje, o Papo Mineiro vai ter uma prosa de empreendedorismo, com a arquiteta pela UFMG, Silvânia Capanema, MBA em Planejamento Estratégico pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Planejamento... Estava repetindo. Jornalista pela FUMEC, o Planejamento Estratégico também e de Marketing. Escritora, viajada, não vou pôr nem viajante, viajada, como eu, não gostamos muito de viajar pelo mundo, conhecer novas coisas. Hoje é membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais. Autora de 3 romances de ficção e já no preparo de 2 novas obras. Com muita coisa para contar. Atualmente, finaliza curso de roteiro para cinema e séries em São Paulo e administra reformas imobiliárias. Seja bem-vinda, Silvânia. Olá, uma amiga para de muitos todos anos, né? Estão aqui. Hernani, tem um tempo que ele está me chamando para fazer essa entrevista, meio contragosto, que eu não gosto muito de me expor, mas eu acho que eu tenho uma história rica para contar, porque sou uma pessoa muito curiosa, gosto de fazer tudo, invento coisas todo dia. Aí tem aquele papo que as pessoas chegam perto de você assim, e aí, qual que é a novidade? Tipo assim, tem alguma coisa para contar? Você foi a algum lugar, viu alguém? Estou fazendo isso, mas aquilo. Não é possível. Você inventa moda demais, cada dia você está fazendo uma coisa diferente. Essa sou eu. E aí, não é inventar moda, é querer fazer. Querer fazer. Querer fazer, experimentar. A vida é uma só, Hernani, e eu tenho vontade de fazer tanta coisa. Muitas coisas eu sei que eu não vou fazer, mas a gente dá uma, como se diz, uma bicadinha aqui e ali, e tem que fazer o que gosta, né? Justamente. Porque quando a gente gosta, isso não tem fardo. Não é fardo. O Domênico, é um prazer de fazer. É um dos meus gurus, né? Bom, quando eu descobri esse livro, O Ócio Criativo, eu falei, gente, a minha vida é essa, porque eu não sinto que eu estou trabalhando. Porque quando você faz o que gosta, você está divertindo. As pessoas falam, você não para de trabalhar, você trabalha sábado, domingo, de noite e tal. Eu falo, mas para mim a minha diversão é essa. Mas eu só trabalho? Não, gente, é o contrário. A minha diversão é trabalhar. Então não é que eu estou trabalhando, eu estou divertindo. Acho que é por isso que as coisas dão certo. Então, por isso que eu queria te entrevistar, por causa disso, que eu sei disso. Você sabe que a gente acompanha mutuamente há muitos anos. Então, isso que é importante. A gente está fazendo as coisas. E é uma história inspiradora para fazer o que quer. Isso é muito bom. Eu também sou assim. Eu faço. Vamos lá, você quer começar quando eu era pequena? Então, as quando você nasceu. Criancinha. As primeiras Onde você nasceu? Onde você nasceu? Eu nasci em Belo Horizonte, no bairro Funcionários. Praticamente morei a vida inteira no bairro Funcionários, ali na Savassi. A minha avó veio de Ouro Preto quando Belo Horizonte nasceu. Belo Horizonte já estava começando, quando a minha avó materna veio para Belo Horizonte, e os outros lados da família também. As pessoas foram vindo para Belo Horizonte para estudar, os jovens, e aqui foram se casando. Então, minha família praticamente é toda de Belo Horizonte. Então, essa história, vou para o Rio, vou para São Paulo, vou para aqui e ali, ver parente. Eu não tenho parente para ver fora de Belo Horizonte. Tem que ser aqui mesmo, todo mundo é daqui, só parente distante. Então, nasci no bairro Funcionários, vivi muitos anos. As primeiras lembranças que eu tenho, assim, de querer fazer as coisas de mim, é quando eu me mudei para a Rua Cláudio Manuel, eu tinha 4 anos, e eu sempre estava inventando brincadeiras. Meu pai tinha uma gráfica e tinha material, que hoje a gente fala que é material reciclado, né? Pedaço de madeira, papel e tal. Naquela época, a gente não tinha tanto brinquedo feito hoje. Hoje eu fico horrorizada, eu tenho 6 netos. Dia de Natal aqui em casa, a sala, você não acredita, você tropeçava em brinquedo, é aquele mundo de brinquedos. Você está com quantos netos? 6. 6? Nossa, tá muito. Meus filhos casaram cedo também, então é bom demais. Então é brinquedo, mas naquela época não tinha brinquedo. Eu ganhei uma bicicleta quando eu tinha 4 anos, uma boneca ou 2, tal, mas panelinha, mas não tinha brinquedo. E eu inventava brinquedo. Então,
essa coisa de gostar de arquitetura foi logo cedo, porque tinha umas tábuas que desmontavam quando chegavam máquinas, essas coisas, umas tábuas compridas de pinho, aquilo ficava ali, e tinha uns tocos de madeira, chamava tonton, eu chamava de tonton, e aquilo eu ia colocando os tocos assim, colocando as e fazia prédios, sabe, no quintal, assim, esparramava prédios no quintal. Então, minhas primeiras brincadeiras já foi como se fosse um Lego que eu tivesse inventado, que eu saía pegando tudo quanto é coisa e armando e fazendo brincadeiras. E a brincadeira dos meus irmãos era chutar, jogar longe. Aí eu fazia. E comecei a ler muito cedo, porque o meu pai, como eu disse, tinha uma editora e uma distribuidora de livros. E a minha família sempre gostou muito de ler, cantar, tocar. Uma família que preza muita cultura, né? Pelo lado dos Capanemas, são conhecidos como uma família que tem, como Gustavo Capanema, meu tio-avô, tem muitos desembargadores, estudiosos na família, então é uma família que preza o estudo, como também a gente gosta muito de música e de todas as manifestações culturais. E eu tinha uma tia 3 anos mais velha e outra 10 anos mais velha. E a minha mãe teve 5 filhos, eu era mais velha, sempre me mandava para a casa da minha avó. E a minha tia, um pouco mais velha, ficava brincando de me mostrar as coisas da escola, as gravurinhas, os escritos. E a de 10 anos mais velha, se eu tinha 5, 6, ela tinha 15, 16, estava fazendo curso de normalista. Então, ela brincava as técnicas que ela estava aprendendo, de aprender, ensinar crianças a ler, ela usava comigo. E isso aconteceu mais tarde também, quando o meu pai abriu na editora, ele fez uma coleção de livros pedagógicos muito modernos para a época, porque o que tinha aqui no Brasil era tudo muito ruim, papel muito ruim, sem didática nenhuma. Então, meu pai, ele elegeu um grupo de professores do Colégio Estadual, principalmente, da Universidade Federal, e fez livros didáticos que se espalharam pelo Brasil inteiro, que foi um grande sucesso. E quem era, como se diz, aluna... A cobaia. Era eu. Então, mais tarde, quando eu fui ler os textos do Português através de Textos, da Magda Soares, no colégio, eu lembro que a primeira crônica era de Humberto Campos, que era uma novidade naquela época, criança, ler crônica, eu já tinha lido tudo aquilo, inclusive os livros. Porque a minha diversão era me esconder no meio dos livros, nas pilhas de livros da editora do meu pai, e ficar ali lendo. Então, eu li coisas muito precocemente. Por exemplo, 100 Anos de Solidão, eu fui ler aos 11 anos. Aquilo, para mim, era assim, uma assombração à noite. Eu sonhava com aqueles elementos, com rabo, com maconda, eu ficava horrorizada com aquilo, mas lia, tinha que ler. E minha mãe também, naquela época de Simone de Beauvoir, feminista e tal, eu lia aquelas coisas, não entendia nada. Então, fui muito precocemente ler. Então, essas duas coisas, de gostar muito de ler, de ter oportunidade de ler tudo, os romances, tudo, estava lendo tudo ao meu alcance, da editora do meu pai, eu ia lá, pegava escondido, claro, subia para a sobreloja, ficava ali lendo. Então, essas duas coisas, de construir e de ler, foram muito marcantes na minha vida. Então, quando aos 14 anos estava no colégio de freira e queria fazer vestibular, estudar arquitetura. Então, eu falava, eu tenho que sair desse colégio de qualquer jeito, porque aqui eu não vou conseguir passar em vestibular algum. Aí comecei, eu não aprontava, eu nunca aprontei todas, eu era finíssima, educadista e tal, mas eu instigava as outras a aprontar todas. Conclusão, as meninas foram sendo expulsas do colégio, a Capaneminha caçula, por ser a caçula das Capanemas, era tipo... ninguém podia mexer com ela. E eu era muito gatinha, muito fina e tal, mas ninguém sabia que as confusões todas eu que comentava por trás. Acabou que o colégio não abriu matrícula para o primeiro ano eclético, que não era científico nem clássico, estava naquela época de mudança de vestibular, e graças a Deus eu consegui ir para o Loyola. Aí no Loyola já estava determinado que eu ia fazer faculdade e entrei para a escola de arquitetura. Trabalhei com arquitetura mais de 20 anos, fiz mais de 200 projetos, construí mais de 120
obras entre muitas lojas, né? Metade disso é lojas. 60 lojas você pegar a loja só fazer o recheio é fácil. Mas trabalhei mais de 20 anos com isso. Gostava muito, trabalhei muito, gostei muito de fazer casas. Essa casa que eu moro é a 66ª casa que eu fiz o projeto, das 85 casas que eu fiz o projeto. Então, fiz muito projeto em Belo Horizonte, para condomínios fora de Belo Horizonte, de São Paulo, muita casa em Brasília. Eu sempre gostei muito de fazer projetos de casas. E muitas lojas também, porque foi a época que apareceram os shoppings em Belo Horizonte. Quando inaugurou o BH Shopping, que foi o primeiro, eu fui na inauguração, faltava 10 dias para o meu primeiro filho nascer. Eu estava com 22 ou 23 anos. E aí, fui seguindo a maternidade, né, os 3 filhos seguidos, e projetos. Escritório de arquitetura, escritório de empresa consultora também. Trabalhei muito tempo, até quando eu fui fazer o projeto do Liberty, do hotel, da família, que meu pai sempre foi um construtor de edifícios para locação, e locação estava muito ruim. Meu pai já havia falecido, minha mãe, eu, meu irmão, tal, meu ex-marido, que era engenheiro também, eu sou engenheiro arquiteta. Hoje não existe mais essa profissão. Então, para mim, era muito bom, porque, por exemplo, projeto de shopping, eu podia fazer a parte de elétrica, hidráulica, de estrutura, tudo, assinar tudo. Quer dizer, claro que tinham pessoas que trabalhavam junto comigo de equipe, não precisava ser formado, eu assinava os projetos todos. Então, isso facilitava demais. Como também na construção das casas, muitas eu mesma construí, porque eu sou engenheiro arquiteto. Infelizmente, a UFMG acabou com esse curso. Eu lembro que, na época, eu falava, não deve acontecer isso. Né? Eu via que nos outros países, Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra, o arquiteto, ele recebe o projeto e ele é que escolhe quem vai fazer elétrica, hidráulica, cálculo, e ele coordena tudo. Então, a facilidade de eu ser engenheira arquiteta e contratada por empresas, por exemplo, para montar grandes escritórios, era justamente por isso. Eu pegava o projeto, casa também, as outras coisas todas, eu pegava o projeto, coordenava tudo. Então, não ficava assim, arquiteto brigando com o calculista, aí passa uma tubulação, onde que é viga, onde que é isso, não tinha nada daquilo. Eu já pegava o projeto, fazia o projeto executivo completo. Então, quer dizer, o cliente ia conversar só comigo e eu conversava com os demais. Então, quando ia fazer a obra, já estava tudo certinho. Naquela época, ainda usei muito papel, depois eu passei do CAD. Eu fui a primeira arquiteta fora da Escola de Arquitetura de Belo Horizonte a trabalhar com CAD. Eu achava engraçado, porque eu fazia projeto minotécnico e os clientes pegavam a prancha, cortavam um pedaço de papel onde estava escrito meu nome, tipo para eles me darem comissão, e levar lá no luminar com carinho cortado. Quando chegava lá, claro que a Silvana que fez é a única que faz projeto iluminotécnico da Horizonte do CAD. E isso foi uma coincidência, porque no meu prédio morava, no prédio que eu fiz o projeto quando eu tinha 24, 25 anos, e fui morar lá. Minha terceira filha nasceu lá. E nesse prédio morava um engenheiro chamado Moisés Gruberger, que era o sobrenome dele. O Moshe Gruberger, ele trabalhou fazendo grandes shoppings no Brasil, em Portugal. Então, ele foi a primeira pessoa em Belo Horizonte, que eu saiba, a trabalhar com CAD. E um dia ele falou, você tem que ir no escritório, você precisa vir. Agora acabou esse negócio de prancheta, lápis e tal, fazer projeto no computador. Eu fiquei encantada com aquilo, porque eu sempre adorei tecnologia, né? Eu sou, assim, da minha turma toda, é quem faz tudo que precisa de tecnologia, sou eu que faço. Daqui a pouco eu chego lá numa outra coisa de tecnologia que surpreendeu até meus filhos. Então, eu fiquei doida com aquilo, falei, e agora? Como é que eu vou fazer isso em arquitetura? Eu falei, nossa, você tem que fazer, tal. Eu tinha 30 anos. E aí eu fui fazer descobrimos um curso na USIMEC que ensinava os engenheiros mecânicos a fazer peça de máquina. Então, eu tive um cursinho de 10, 15 aulas, 10 aulas, sobre ensinando a desenhar peça de máquina, e daí eu extrapolei para fazer projeto de arquitetura.
Para mim, sempre tudo foi uma festa, né? Eu sempre gostava muito disso. E assim eu fui para o escritório de arquitetura, que eu rendia muito, né? O trabalho, que eu tinha equipe, que eu dava as coordenadas gerais, conversava com o cliente, e aquilo só fazia as bases, e aquilo, num projeto, você fazia o outro, então facilitava demais. Então, por isso é que eu consegui fazer essa quantidade de projetos. Mais de 200 projetos em 20 anos, quer dizer, 10 por ano é muita coisa. Até o dia que eu fiz o projeto do hotel. Me envolvi muito. Minha mãe resolveu que não queria, ela que era empreendedora, que não ia entregar para a rede. Contratou um gerente e foi tocando o hotel. Daí, uns 3 anos, ela não deu conta mais, que aquilo era um trabalho enorme. E aí, minha mãe, ela é o jeito dela, ela é muito autoritária, né? Gosta que faça as coisas do jeito dela. E aí a coisa não estava dando muito certo. E me chamou, que eu sempre gostei de cozinhar e tal, ela falou assim, você vai cuidar dessa parte de comida, não quer saber disso, não. Mamãe cozinha muitíssimo bem, as mulheres da família todas cozinham. Você vai cuidar dessa parte. E eu sempre brinquei, sempre fui assim, muito de conversar. É questão de geração, né? Na geração da minha mãe, ela aprendeu, ela trabalhou com meu pai muitos anos na editora, meu pai comandava a parte toda de as ideias, de fazer os livros e tal, mas quem pegava no duro aqui era ela, porque ela que comandava o dia a dia, né? A parte difícil da financeira, do dia a dia. Meu pai era uma pessoa de grande visão. Então, ele tinha que ficar solto da visão. Então, ele tinha fazer os projetos e tinha as grandes ideias e fez coisas que ninguém fez. E minha mãe ficava ali no dia a dia, na luta do dia a dia, para ganhar o dinheiro. E depois ela teve 24, famosa arte antiga, durante muitos anos, né, que eu participei muito. Eu lembro que nos últimos meses de gravidez, eu tive 3 filhos quase seguidos, era prancheta. Como que ia desenhar com a prancheta? A barriga não deixava. Então, eu tinha que parar de fazer projeto. E obra também começava a ficar perigoso, ir para obra com barrigão. Então, eu ajudava a minha mãe, ajudava a dar aula lá no antiquário, né? Porque Belo Horizonte as pessoas conheciam um pouco sobre arte europeia, por exemplo, sobre a Tabi, sobre pinacotecas, etc. E eu sempre gostei demais disso. Imagina, quando eu fiz aula de piano até 10, 11 anos. Detestava, que eu tenho um ouvido ótimo, adoro jazz, eu tenho um grupo de jazz, não de tocar, mas um grupo de WhatsApp, que desde que existe o WhatsApp, existe esse grupo e tal. Gosto de, assim, gente, tem tal show assim, quem quer ir? Aí faz a listinha, vou lá no app, compro os ingressos e tal, e eu organizo essas coisas, adoro, gosto demais de show de música, mas para tocar, cantar, eu sou um terror. Então, desse tamanho, eu cresci muito, não cabia mais debaixo da cama. Eu escondi debaixo da cama para não ir para aula de piano. Aí eu pedi para meu pai para trocar por aula de inglês e francês. Eu queria ser diplomata. Por quê? Meu pai e minha mãe sempre gostavam de viajar e eu já tinha aquele sanguinho de gostar de viajar. A minha neta, que hoje tem 3 anos, saiu de Belo Horizonte, mora em Marabá, para Belo Horizonte. Quando chegou em casa, ela passou 2 dias de bom humor. Mãe, eu quero... Isso tinha 20 dias que ela era fora de casa. Mãe, eu quero viajar, eu quero entrar no avião. Qual o presente que ela pediu para o Papai Noel? Avião. Quer dizer, já está no sangue dela adorar um avião, adorar viajar. Então, eu, por essa época, eu vou passando no assunto de outras questões que eu estava, né? Então, acho que eu estava lá no hotel. Então, fui trabalhar no hotel, não aguentei, não consegui levar as 2 coisas ao mesmo tempo, porque eu passava no escritório de arquitetura às 7 horas da manhã e ia para o hotel me envolvia, e eu passava lá. Eu fiquei louca, emagreci 8 quilos de tanto trabalhar. Falei, eu vou ter que escolher. E como a arquitetura tem épocas de altos e baixos, nessa época estava mudando lei e tal, que Belo Horizonte é assim, época que todo mundo sabe que vai mudar a lei, ninguém faz nada, projeto nenhum. Nessa época eu mexi muito com edificação. Gostei mais sempre de mexer com edificação do que decoração. Nunca gostei de mexer com parte interna de decoração. As arquitetas todas hoje são decoradoras, eu nunca fui. Então, sempre fui muito mais engenheiro. E aí, nessa época,
eu me envolvi muito com o hotel, e foi uma época que nós nos conhecemos, né, Hernani? Vocês trabalharam Sim. em tudo. Uma época de grande... O recorde você fazer festivais gastronômicos. Foi, então eu comecei a fazer uma movimentação grande no hotel, porque eu descobri que ninguém ia comer no hotel, tinha um bom restaurante, a gente tinha uma cozinha muito boa preparada e tal, mas ninguém come no hotel. Então, nós temos que aproveitar, porque a gente tinha que ter essa parte gastronômica no hotel, porque tinha os eventos, e nos eventos tinha almoço, tinha jantar, tinha coffee break e tal, e ficava ali fim de semana e à noite à toa. Eu não podia encontrar a minha equipe para trabalhar só uma parte do dia. Então, inventei os festivais gastronômicos, foi sensacional, porque a gente trazia gente de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, para ensinar os fazeres da comida mineira, e a gente ensinava para eles, por exemplo, fazer um... E chega, gente, no show do preço, fala que era um filé chateaubriand. O quê? O que é isso? Chateau o quê? Chateau o quê? Filé chateaubriand, o que é isso? Como que é? Então, a gente fez esse intercâmbio, eles ensinaram a gente as coisas do interior de Minas, a deliciosa comida. Agora, por que aconteceu isso? A gente tinha evento no hotel de segunda a sexta. Quando chegava sexta-feira, tomava almoço, como todos os outros dias, estava lotado de gente. Assim, o hotel tinha 200 a 400 pessoas para almoçar para os eventos. Quando chegava sexta-feira, comida paga, o povo desaparecia. Aí um dia eu falei, gente, não é possível, a comida está paga, e desse povo não vem comer, 2 horas da tarde, a comida está lá, ninguém vai comer. Aí eu falei, vou ver o que esse povo está fazendo. Aí falei com um rapaz que trabalhava na portaria lá, escuta, na hora que esse povo sai, você vai atrás. Falei, onde que eles estão indo? Aí eles iam para a Dona Lucinha, Malicuia, eles iam comer comida mineira. E a minha mãe falava, não, é o hotel de 4 estrelas, assim, com a pretensão de 5, não tinha 5 estrelas, porque os hotéis, os quartos eram pequenos, não tinha. Quem comida e serviço tinha. E não, nossa, comida internacional. Eu falei, eles querem comer comida mineira. Aí fui lá em Cachoeira do Campo, comprei aquelas panelas de pedra, fui no mercado, comprei aquelas coisas todas de artesanato mineiro e comecei a fazer comida mineira. Era cesta mineira, lembra disso? Mas enxotava o hotel, foi um maior sucesso a cesta mineira. E aí foi o contrário, além das pessoas que estavam fazendo eventos, Vinha gente. Eu ainda vinha muita gente fora. E algumas vezes por ano eu fiz aquele festival cultural também, né? Porque, por exemplo, Portugal, junto com a Embaixada de Portugal, tinha 5 dias de festa, tinha recitais, tinha dança no hall do hotel, que tinha um hall de pé direito alto, muito grande, comidas portuguesas. Então, era um festival na cidade daquele país, né? Nós tínhamos de Espanha, França, Portugal. O que mais? Era mais isso mesmo. 5, 6 países. Então, a gente importava, trazia um cozinheiro famoso de fora, e ele dava para ele, combinava com hotéis do Rio e São Paulo para fazer uma coisa semelhante, e eles passeavam no Brasil, ganhando a passagem aérea, ganhando a hospedagem, e com muito prazer eles ensinavam os brasileiros, nossos mineiros aqui, a fazer as comidas italianas, francesas, portuguesas. E daí que surgiu a vontade de trabalhar com cozinha, com pratos, com receitas? Eu sempre gostei de cozinha, porque na minha família, como eu disse, todo mundo cozinha. Então, naquela época do Liberty, eu era uma cozinheira, como todo mundo, fazia uma comida gostosa em casa e tal, chamava os amigos para fazer alguma coisa. Mas eu tive um aprendizado muito grande. Eu aprendi muito com o pessoal da cozinha, que eram todos formados no SENAC, quer dizer, as práticas, né, de cozinha industrial. Tive que aprender nos livros, e como eu já disse que com 11 anos eu fui estudar inglês e francês, depois eu estudei quase que por conta própria italiano e espanhol. Então, eu sou fluente em 5 idiomas, que ajuda muito na hora de viajar. Então, hoje eu tenho aqui, ó, eu estou desse lado de cá, o lado de lá do escritório é cheio de livros. Aqui não é minha biblioteca, é o meu escritório, em casa. Então, eu falei, recorri aos livros, aos molhos e tal, em literatura francesa, italiana e tal, e realmente conseguimos fazer uma boa comida no Liberty. Quando o Liberty fechou, por que o Liberty fechou? E fechou na frente de todos.
Porque na época da Copa, pouca gente sabe disso, mas o pessoal da MET, que é a parte da FIFA, que trabalha com hospedagem e tal, eles vieram a Belo Horizonte 2 vezes. Eles só encontraram com o pessoal do Mineirão, da prefeitura, e comigo. Segredo. Porque eles queriam saber, antes de marcar se Belo Horizonte podia ser uma das principais cidades da Copa, se Belo Horizonte tinha capacidade de hospedagem. E por coincidência não, porque eu fui ser... o que aconteceu? O Liberty acabou que, como eu larguei a arquitetura e fiquei só com o hotel acabou ficando pequeno para mim. As ideias do que eu queria fazer em turismo e tal. Então, dessa época, nós nos juntamos em Belo Horizonte, eu fui ser presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Minas Gerais, fui a primeira do Brasil, foi uma guerra para eu ser a presidente, porque eu estava cheia de ideias e praticamente eu já estava sendo a presidente, porque o presidente não morava em Minas Gerais, eu era diretora de comunicação, e eu fiz, nessa época, eu falei, eu vou fazer curso de hotelaria, né? Convivia com um menino de 18 anos, que está aprendendo, começando a aprender sobre turismo, e não ia dar. Aí eu falei, já sei, vou fazer curso de planejamento estratégico lá na FGV. Nessa época eu já tinha deixado o escritório de arquitetura. Estava lá quietinho, porque talvez eu voltasse, mas acabei que eu nunca mais voltei. Hoje eu mexo com obra, mas arquitetura, aparece projeto assim, mas digamos, eu faço as bases e passo para outra pessoa fazer, entendeu? Eu não tenho mais escritório. Então, nós fizemos muitos projetos dentro da hotelaria e eu fiz com esse planejamento estratégico de marketing com a pessoal da secretaria da Érica Drummond, que foi ser secretária, por ser à frente lá do Convention Bureau, junto com o Paulo, lembra? E mais pessoal, assim, feroz de Belo Horizonte, que dava fim de botar Belo Horizonte para frente e tal. E nós fizemos, eu lá na BH, eu falei, bom, vou entrar na era da internet com força, né? Chamei uns meninos lá, fizemos um projeto chamado Sexta Competitivo. Belo Horizonte passou em 1 ano e meio da 7ª para a 2ª cidade do país em matéria de ocupação e custo-benefício, né? Ocupação com a diária média mais alta. E aí, as mineradoras, quando eu entrei no hotel, elas que ditavam qual que ia ser a diária, né? A diária média. Que a hotelaria apertada até aqui, e ele, não, nós só pagamos tanto de diária. E revertemos as coisas, porque fizemos dessa cesta competitiva todo dia de manhã. Você colocava, eram 25 hotéis mais ou menos que participaram, depois mais menos, que colocava qual que tinha sido a diária média da véspera e qual é a ocupação. Então, a gente ia por ali, subindo e descendo e tal, fazendo uma diária justa para a ocasião. E aí teve um dia que a hotelaria não parou, que a gente tinha outros hóspedes, mas as mineradoras pararam, porque falaram assim, não estamos entendendo, nenhum hotel do Belo Horizonte tem mais hospedagem, nós precisamos do hotel. Bom, precisa, então vocês vão pagar a diária justa. E aí melhorou muito, por isso melhorou muito a hotelaria de Belo Horizonte, isso dentro da hotelaria. Fora os projetos que foram feitos para Minas Gerais, inclusive Confins, né? Lembra dessa história? Que nós apoiamos que Confins fosse praticamente reaberta, a MC10 e muitas outras coisas que o trade turístico trabalhou muito durante 4 anos, assim, intensamente, e que, para nossa grande decepção, quando os projetos estavam todos prontos, com financiamento, com uma parte deles feita a treinamento dos meios de hospedagem, veio o governo Dilma e esse dinheiro foi todo para os elefantes brancos. Acabaram com a Secretaria de Turismo, acabaram com o Ministério do Turismo, o Ministério do Turismo entrou para dentro do Ministério dos Esportes, toda a verba que estava destinada à hotelaria do Brasil, eu falei que esse projeto também, a gente fez os projetos, fiz o projeto piloto em Belo Horizonte, passou o seu projeto de Minas Gerais e passou o seu projeto do Brasil. Então, durante 2 anos, ainda fiquei rodando pelo Brasil aí, para poder, junto com o governo, que estava apoiando, fazer o processo da nova classificação dos meios de hospedagem e o treinamento dos meios de hospedagem para a Copa. Trabalhei muito, muito e de graça, porque esses cargos a gente trabalha por amor, né? Não é nada. Mas eu tinha facilidade de conseguir
troca de passagem aérea por hotelaria, e hospedagem nos hotéis do Brasil todo, onde eu era muito bem recebida, etc. Então, gastava-se pouco. Até para comer, né? Eu ia lá dar uma canja e falar, a tal Silvane de Belo Horizonte vem cá até hoje, ela vem cá na cozinha, ela vai cozinhar hoje aqui. Aí eu falava, vamos fazer receita mineira, disso, mas aquilo. Conclusão, eu comia bem e não pagava também, né? Ô, Silvana, agora eu vou entrar nessa questão de você escritora. Pois é. Como é que surgiu isso? Como é que surgiu isso? Aí a BH fechou, não, quer dizer, a BH... Passou? Não é que a BH fechou, mas o Ministério fechou, com isso paralisou tudo, a BH fechou esses projetos, não fez mais, não investiu mais, não tinha como investir, e eu saí da hotelaria e fiquei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Porque a arquitetura estava muito ruim nessa época. Já sei. Aquele monte de livro que eu comprei, que está lá em casa, que eu não pude ler porque não tinha tempo, agora eu vou ler todos. Aí comecei a ler, não é isso que eu queria. Eu não quero essa história. Eu quero uma história envolvente e tal. Que você começa a ler e não para uma história, que seja de aventura, que seja de amor, ação e tal. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou escrever, então. E nessa época, eu aproveitei para viajar mais ainda, porque minha filha estava morando na Europa e eu fiz muita companhia para ela lá. Por exemplo, passamos 45 dias viajando pela Inglaterra. Adivinha se é coisa de engenharia? Claro que é. Então, de obra, né? Aí eu falei, eu vou escrever. E viajei com a minha filha, principalmente nessa viagem, e ela lá, 6, 7 horas, estava muito frio, e a gente já ia para o bed and breakfast, eu gosto de viajar em bed and breakfast, alugar carro, sair por mundo lá fora, pagar barato em bed and breakfast. E ser bem acolhida, porque uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres viajando sozinha, e o hotel você é uma qualquer. Quando você vai para o bed and breakfast, você é acolhida quase que numa casa de família. Então, você tem quem cuide de você ali naquela cidade. Eu gosto demais desse estilo de viagem. E então, a Patrícia ficava lá no computador fazendo os trabalhos dela, que ela estava fazendo mestrado, depois doutorado, e eu lá, por dentro do tempo. Tinha levado o computador, um dos grupos dele, né? Aí comecei a escrever a história. E foi uma coincidência legal, porque numa dessas viagens, eu cheguei de Senhorlief para Gare du Nord, para pegar o trem para ir para Amsterdã, para depois ir para Roterdã, e tinha lá uma banca de revista com a cara do Tutankhamon, da revista Le Point. Aí eu comprei e fui lendo o trem. Cheguei lá, continuei lendo, 80 páginas, fiquei apaixonada com a história. E como eu ia fazer outra viagem pela Europa e em outros lugares, falei, vou ver todos os museus que tem em Tutankhamon. Aí vi aquilo, levantei e tal, olhei alguns livros do Tutankhamon, mas a história era tão verídica, tão assim, baseada em nada, tão ruim de autores americanos, assim. Eu falei, não, gente, essa história merece ser bem levantada, tal, mas eu tive dificuldade de levantar a história. Um belo dia, estou lá no Canadá, na costa oeste do Canadá, numa cafeteria, viagem de ônibus, né, que essas viagens distantes aí de carro é complicado. Eu vejo o Tutankhamon, pena que não estou com esse livro aqui, que está lá em cima, o Tutankhamon me olhando, com aquela máscara deles, me olhando. Era uma banquinha de 1 metro por 1 metro de livro velho. E o livro que eu já tinha rodado na internet, né? Já vou dar um atrás dele, que era o livro da Joyce Tindersley, que é a melhor egiptóloga da Inglaterra e do mundo. Eu achei o livro ali, nessa banquinha. Custou $10. Então, compre. $10 nada, deve ter que só deu um. O livro mais caro lá, acho que você comprava. Eu comprei um monte de livro por $10. Fui lendo o livro, falei, pronto, agora eu preciso de tudo. O historiador, ele não pode inventar. O historiador, ele levanta a história, põe todos os fatos ali para você, mas dali para diante, ele não pode inventar. E eu não sou historiadora, virei escritora, né? E aí eu posso... Com ficção você pode tudo. A ficção então, pode tudo. Me inspirei no Humberto Eco, porque os livros fabulosos do Humberto Eco, que todos adoram, é exatamente isso. Em cima de fatos reais, ele dá uma pincelada, se inspira em alguns fatos, em fatos históricos e geograficamente certinhos, e personagens que existiram, junta 2, 3 personagens e faz novos personagens.
Aí eu me diverti muito escrevendo essa história do Tutankhamon. E foi um grande sucesso, você imagina. Tem empresas de turismo, 2 empresas de turismo, que fazem viagens para o Egito baseado nesse livro. Elas seguem a história do livro. Porque ali descreve tudo. E realmente o livro ficou muito bom. E teve cada coincidência nesse livro, assim, por exemplo, eu tive várias vezes, eu fiquei uns 3 anos pesquisando. Parava, eu chegava no momento, eu parava, não tinha pesquisa. E eu fui descobrir coisas. Então, eu fui lá em Berlim para ver, eu precisava ver a Nefertiti, a cara dela, encarar nós duas, ele e eu com ela de mãe, e falar: Tutankhamon é seu filho? Não é. E tal, precisava saber, ter essa história, assim, essa conversa com ela. Então, porque é assim mesmo, quando você começa a escrever livro, os personagens tomam conta de você. Quando eu escrevi o livro seguinte ao mesmo tempo, que é o De Encontro ao Acaso, tem o Arthur e a Kate, e às vezes eu estava escrevendo, parecia que ele estava assim atrás de mim, falei assim, vai, eu não diria isso não, você não está prestando atenção como eu sou, minha alma é. Está errado. Mas eu quero te falar uma coisa, uma propaganda com a Fernanda Montenegro agora nos canais, né? Acho que é uma propaganda do Itaú, eu acho. 100 anos, uma coisa desse tipo. Então, ela fala o seguinte: eu fui muitas pessoas para ser eu mesmo. Eu acho essa frase fantástica. Eu acho fantástica essa frase. Eu fiquei me olhando e falei assim, gente, eu fui muita gente já também, mas eu fui muito. Eu sempre tive muitas vidas, que eu fui passando de uma coisa para outra e tal. E aí, nessa parte do Tutankhamon, eu fui para Berlim e estava na fila para ir ver o busto da Nefertiti, que é a maior fila. De repente, eu me embaralhei e entrei em outra fila sem querer. E tem lá fila, passa assim, e eu fico na fila lendo. Quando eu olho, eu falo, gente, não era aqui que eu ia entrar lá no outro museu. Eu falei, já que eu estou na porta, eu vou entrar, desse jeito. Quando eu entro sem nem saber o que tinha ali, era a maquete da cidade de Amarna, que é como se fosse a Brasília da época do Egito. E tudo que eu estava tentando adivinhar na minha cabeça, juntar as pecinhas e tal, como que ia ser a Amarna, que a história se desenvolve, a Amarna estava ali na minha frente. A maquete toda de Amarna na minha frente. Não podia tirar foto, mas eu prestei a maior atenção, falei, pronto, agora a minha história tem um local onde ela vai acontecer. Não é fictício, é real. E outras coisas também, o negócio de que eles não descobriram a tumba do Tutankhamon e tal, apareceu nessa época, foram aparecendo coisas assim, uma atrás da outra, que não existia antes. Quando eu comecei a mexer no assunto, as coisas foram vindo a mim. Eu tenho muito disso, eu começo a pensar nas coisas, as coisas acontecem e vão chegando. Minhas filhas e meus filhos falam, bruxinha, pensa isso assim de bom pra gente. Então, a Universidade de Basileia fez um estudo em 3D e foi superpondo os túmulos, sabe? Para descobrir por que o túmulo do Tutankhamon não era achado, porque ele estava lá embaixo de outros 2. E quando eles abriam as tumbas, eles já tinham roubado tudo, sendo que a porta estava lacrada e tal. Oh, meu Deus do céu, claro que roubaram, porque foi o pessoal de lá que construiu. Claro que não tinha uma porta só, tinha várias portas para fazer a obra, né? Igual obra de construção civil. Você não tem, você vai construir uma casa, você não passa com tudo pela porta, que vai ser a porta principal, você está construindo tudo em volta, mesma coisa. Então, deve ter várias entradas que foram fechadas depois, mas eram esse pessoal que trabalha aqui, sabe, e roubaram através do cerco. Eu citei que tinha um lugar lá que a tumba do Tutankhamon comunicava com a tumba de cima. E isso era muito importante na minha história. Pois você acredita que eu fui lá, em Luxor, cheguei em Luxor, e eu não sabia que era assim, um dia abria a tumba do Ramsés, outro dia da Tutankhamon, outro dia do Ramsés, tal, para poder obrigar as pessoas a ficar 2 dias em Luxor. E eu só tinha um. Então, eu fiquei até a hora do almoço, aí eu resolvi comprei uma comida boa lá e falei com o motorista, assim, estava só eu e o motorista, com o maior perigo, né? Eu falei com a família que eu ia viajar, isso foi mentira, fui sozinha. Aí, eu precisava ir. E aí, comprei um tanto de comida, falei, convida os guardas aí para comer, almoçar também, porque tanta comida só para você, convida os caras. Ele pegou, claro que os caras foram lá, ficaram todo mundo junto na cabaninha almoçando. Eu aproveitei e entrei na tumba
do Tutankhamon. Estava fechada, mas fechada com uma cordinha. E eu vi pelas outras tumbas que eu tinha entrado, até a medida que você vai entrando, a luz vai acendendo e depois apagando. Eu olhei assim, eu precisava entrar nesse lugar. Entrei na tumba do Tutankhamon e fui direto no lugar que eu queria achar o buraco que comunicava com a tumba do Ramsés em cima, que fazia uma parte muito importante da minha história, por ali. Tá? Eu não vou dar spoiler, não. O livro tá, como se diz, completamente quando aparece na estante virtual. E nosso tempo também está esgotado. E aí foi assim, descobri que tinha um buraco, e assim foi. Quer dizer, isso vai simplificando a minha curiosidade na hora de escrever o livro. Eu pesquiso muito, muito, muito. Claro, e depois eu crio uma história que as pessoas juram que é real e, na verdade, não é. E, atualmente, eu estou pesquisando 2 assuntos, todos 2 ligados à liberdade e ao solo mineiro. E eu acho que, pelo que eu estou começando a fazer, eu fui convidada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Seção Minas Gerais, para fazer parte do Instituto, para aprofundar essas pesquisas sobre Confidência Mineira. E como eu não fico parada, eu fico inventando moda, né? Além de livro, dessa vez, todo mundo... E aí, quando que saem os próximos livros? Eu estou escrevendo seriado. Eu sempre fui adoro filme e série. Então, esse ano eles lançaram o curso, esse ano de 23, lançaram o curso online da roteiraria, sobre roteiro, e eu já tinha feito assim, um cursinho que eu ali, já tinha estudado cinema e documentário na FUMEC, né, que eu formei, até para essa parte de jornalismo também, né. E do blog, que eu não posso deixar de falar, minhas 2 filhas casaram e foram uma morar fora, não, uma foi morar fora, a outra casou, depois a outra casou. Mãe, passa a receita disso, passa a receita daquilo e tal. E eu falei, já sei. Eu falei, passa foto. Não, mãe, a explicação tá curta, passa foto, dá o passo a passo e tal. Falei, já sei, vou fazer um blog. E montei o blog. Quando eu mandei o blog, mãe, você dá conta de fazer isso? Falei, tá, quando eu quero, tem tutorial lá, quando eu quero, eu faço. Eu Aí fiz o blog, com menos de 2 anos, tinha 400 mil visitantes. Mas aí o Google me bloqueou, porque para passar disso você tem que pagar para eles mandarem, né? E aí eu não ganho nada, também não vou pagar nada. Então ele vai 390 e tantos mil seguidores, quando chega em 400, ele pula para trás. E vai. Mas esse blog me dá muita satisfação. Tem outras coisas também. Tem canal de podcast de jazz, chama My Jazz Club, mas esse chama salcomalho.com. E hoje ele está muito bagunçado, porque tem 750 receitas, então se você põe busca, ele bagunça tudo. Mas tem assim, estou falando para você fazer para mim. Então, você pega você abre o blog no computador, muito melhor que no celular, e tem a coluna da esquerda. Meu caderno de receitas, aí tem salada, carne, restaurante, e aí tem a fotinha, você clica na fotinha, ela aumenta, ou clica no link, tem receita. E eu fico muito feliz porque eu recebo muita correspondência de pessoas que falam, eu era cozinheiro, entrei para um restaurante todo, hoje eu sou chefe, ou eu abri meu próprio restaurante, eu implementei com as receitas e tal. Então, é realmente assim, um legado que eu deixo de ensinar as pessoas a cozinhar, porque ali tem um passo a passo e tem uma crônica, mesmo quem já sabe cozinhar, tem uma crônica, assim, por exemplo, por que pé de moleque chama pé de moleque? Você conta história de alguns pratos. E aí tem, por exemplo, salada caprese, aí eu escrevi uma historinha, minha filha falou, mãe, você inventou essa história? Eu falei, quem tem? Querida, nós vamos ter que terminar, porque o papo tá bom, mas o tempo aqui vai vencer. Então, eu já passei direto para o final. Continuo com... Não, ótimo. Querida, então eu quero te agradecer. Seriados para série. Quero te agradecer muito, né? Porque foi um ótimo papo. Depois nós fazemos até outro papo. Papo doido, né? Daqui a pouco nós vamos saber o seriado e um tanto de coisa. Então nós vamos fazer outro papo. Tomara, é muito difícil, mas a gente tem que... Obrigado, viu? Um grande abraço para você. E dá um abraço à sua mãe, viu? Muito obrigada. Tchau. Grande abraço, querida.
Então, nós tivemos aí, né, uma mulher empreendedora que não perde, curiosa, inquieta, e vai atrás, e vai fazendo bem, e sabe como fazer. Então, isso é muito importante, né? Ela contou várias histórias de várias coisas, porque é assim mesmo, gente. Cada vez a gente está vivendo uma personagem. Eu acho que eu também sou assim. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.